Então, só retomando, isso é a cara do plano, nada muito diferente de qualquer planejamento, mas a grande diferença que eu vou entrar agora no começo, é que o objetivo que nós falamos, o diagnóstico, até as metas, é algo que é feito externo à organização, né? A grande diferença do plano é a gente não fazer atividades sem saber se aquela atividade está nos levando para a mudança. Então, essa metade do plano, ela é para entender o ambiente externo, qual a mudança que se quer, o que fazer para que essa mudança aconteça. Não sei se vocês lembram que tinha o slide, né, da teoria da mudança, que ela dá o que está por base, né, por trás, né, de um plano de advocacy. Então, até aí, a organização basicamente nem olha para si, né, tem que ser especialista daquela causa, né, saber tudo. Se alguns exercícios que eu faço para definir as metas, a gente coloca todo mundo como governo, né, se tivesse a caneta na mão, né, o que a gente faria? Porque é isso, a mudança é do ambiente externo, né, mudar indicadores, e aí eu não estou falando só de federal, é municipal, é estadual, é de um bairro, enfim, a gente precisa saber o que precisa acontecer para mudar aquele indicador que nós queremos. Então, a gente entrou na fase, passamos para o objetivo, diagnóstico, que a gente falou bastante desses pontos, e a gente ia já falar dos stakeholders, que eu separei um slide específico para falar deles, já vou entrar, mas depois que a gente sabe qual é a legislação, não só o que está em tramitação, mas aquela legislação que estabelece políticas públicas, né? A gente também vai falar na execução que o grande problema hoje é a implementação de políticas, muito mais do que a falta de uma legislação, é porque que essa legislação, essas políticas não saem do papel, não acontecem, ou acontecem mal, né? De forma ruim, desculpe. Então, essa é a parte em que, depois de ter essas informações, e aí tem também no diagnóstico passado, os espaços de poder, né? Muitas vezes essa legislação estabelece comitês, uma política, às vezes, tem um comitê que nunca saiu do papel e tem lá a previsão da sociedade civil, ou tem uma determinada política tem que estabelecer metas, e quando você vai ver, é um programa que não tem direção, e aí você aqui já começa a levantar os stakeholders, né? Quem é que participa, né? Quem está envolvido com a causa? E aí, aqui a gente vai separar em stakeholders, sociedade civil, né? Quem pode ser, porque ela vai dizer quais são os possíveis parceiros, celebridades, jornalistas, academia, né? Quem está escrevendo sobre o tema. Stakeholders é algo bem amplo, é todos os colaboradores, as partes interessadas relacionadas à causa, né, que não propriamente vai ser o que você vai ser a incidência, que aí é o tomador de decisão, é uma categoria que tem que ser também muito bem analisada, até mais que os outros, de quem toma a decisão para trazer aquela mudança. Então, aqui, além de fazer uma lista, a gente qualifica, eu vou falar um pouco sobre isso, e aí a gente começa a colocar isso no mapa de poder. Quando se tem essa qualificação, a gente tem um mapa de poder, eu cheguei a mostrar, né, ou não, deixa eu ver se está aqui. Eu vou até entrar agora, porque eu acho que está aqui. Está aqui. Eu vou parar essa parte e vou entrar nos stakeholders e mapa de poder, depois eu volto para os outros pontos Então, a gente começa a classificar, né, dentro dos tomadores de decisão, né, algumas classificações são essas, os interessados, que aí você divide a sociedade civil, as celebridades, jornalistas, os elaboradores de decisão, aqueles que não propriamente vão assinar, mas que estão às voltas ali com a tomada de decisão, grupos e conselhos, e outros, né? E aí começa a qualificar, né, se são aliados, oponentes ou neutros, né? Isso é importante para o mapa de poder. Geralmente, os neutros, muitas vezes, é neutro, mas pode representar uma posição em determinado ponto de uma causa, né? E alguns aliados podem ser oponentes em outras. Então,
é importante mapear e começar a classificar. E os tomadores de decisão também, eles são passíveis de classificar, né? Quem é o primeiro alvo, quem que é o segundo alvo, que aí a gente está falando, às vezes, de segundo escalão, terceiro escalão, né? Que não é propriamente quem assina, mas é quem elabora, quem é oficialmente que está designado para dar encaminhamento, quem é o apoio, quem pode ser o acesso para chegar em tal tomador de decisão, que muitas vezes a gente não tem um contato direto, né? Mas aí a gente pode buscar quem que tem acesso a esse tomador, que seja alguém próximo, que tenha interlocução. Então, tomador de decisão, geralmente a gente estuda um pouco à parte, porque tem a ver com o organograma de espaços de poder. Então, quando a gente já faz, por exemplo, vamos mapear o Ministério da Cultura, né? Quais são as secretarias, quem está em cada uma delas, quem é que trabalha com essas pessoas, quais são, porque muitas vezes de um governo para outro muda. Então, quando vai fazer já esse organograma, você já está mapeando o tomador de decisão, né? E aí, é importante que não há aliados ou oponentes permanentes, né? Isso é bem importante. Muitas vezes você tem mudanças ou divergências em alguns pontos, né? É lógico que tem alguns que serão sempre oponentes num determinado, mas dependendo da causa, do tema, pode ser que sejam oponentes mesmo naquele assunto, mas não em outro, né? Exato, um apoiador em um momento pode ser o pior oponente em outro assunto. Sempre que possível, a gente sempre fala assim, bom, vamos mapear Unicef, Unesco, pode mapear, obviamente que a princípio, né, tem lá mais um aliado, mas importa muito as pessoas à frente das organizações, porque muitas vezes a definição de uma política tem a ver com aquela pessoa, né, e às vezes quando a gente fala de execução, aquela pessoa tem uma personalidade difícil, ou é uma pessoa que mudou o que a instituição pensa, então é bom, a gente faz o relacionamento com pessoas, então o stakeholder, ele não é simplesmente para ter uma lista e guardar na gaveta, não, pode até ser uma coisa pequena, mas é quem você vai ter interface, conheça um pouco mais a pessoa à frente da instituição, para você fazer incidência, né? Qual é a agenda dela? Ela foi da onde? Veio para cá por qual é o pensamento dela relacionado ao tema? Então, o stakeholder é importante que não é a instituição, mais importante são as pessoas. Exatamente, os erros acontecem quando se presume que uma instituição tem a posição definida, há sempre contradições intrínsecas. Então, quando eu vou fazer um plano, por exemplo, tem uma parte que eu acho a mais importante, que é entrevistas. Então, ali a gente tem que saber que a conversa, o relacionamento é a mais. E quando você está fazendo isso, você já está mapeando. Mas é a fase mais importante, é a parte mais importante, vai, 70% de qualquer ação de advocacy é relacionamento, ou negociação, ou relacionamento para ter aliado, ou para escutar, para poder construir argumentos, posicionamentos. Então, essa é bem importante, a gente estar sempre relacionando coalizões, muitas vezes a gente coloca todo mundo junto justamente para ter esse contato, né, porque as pessoas são interconectadas, se conversam, então é importante estar na causa, né, acho que essa aqui é a ideia, estar no jogo. Com a análise de indivíduo se verá que mesmo pessoas no mesmo, há contradições internas, né, dentro das instituições, e relações, acho que eu já falei aqui, que é essa parte, quanto mais você tiver essas relações, trazer essas relações para processos, mais a chance de influenciar outros, né. E aqui é só um exemplo de um mapa de poder, né, que sim, existem ferramentas, né, que você, né, tem muita ferramenta fora do país, mas é algo que não se complique, sabe, faz um Excel com os stakeholders e faz um uma lousa, né, e coloca ali os logos e as pessoas, que geralmente é isso, muito poder, aliados e oponentes. Então, a incidência, muitas vezes, ocorre em quem tem muito poder e é seu aliado, mas em quem tem muito poder e é seu oponente, né, mas existe aqui e você não vai poder falar com todos, ou você não consegue, mas você consegue olhar ali com quem você não pode deixar de falar, quem é que está decidindo. Às vezes é bem óbvio, né? Você já sabe quem é o ministro, já sabe quem é o secretário,
mas muitas vezes com o mapeamento as coisas ficam mais claras, né? Você foi falar com, entrevistou, conversou com uma instituição que você não sabia que tinha tantas conexões, né? E como essa pessoa no bastidor, ela influencia. Então, essa é basicamente a cara de um mapa de poder que usa essas informações dos stakeholders. Bom, esse aqui eu já passei. Bom, quando você está fazendo essas entrevistas, eu geralmente gosto muito a ideia de fazer um mapa de resistências e riscos é a gente ter ali uma parte que é quais são as resistências conceituais, né, ideológicas, quais são as resistências de interesses de classe, por exemplo, né, esse mapeamento das resistências é importante porque a gente precisa entender para endereçar nos nossos materiais, quando forem reuniões, riscos, né? Quais são os riscos do projeto? Tem causas que têm risco físico, né? Então, vamos supor, uma causa que tem ameaça de morte ou algo assim, você sabendo dos riscos, e aí eu já conheço iniciativas que você, depois, nas estratégias, você endereça. Então não vamos ter porta-vozes, né? Ou vamos colocar uma celebridade, né? Geralmente, estou falando riscos também não tem riscos que são mais ameaças, né? Então você coloca alguém que tem aí uma blindagem, ou não porta-vozes, né? Que é a ideia, e você tem todos os mecanismos de segurança para você adotar na sua instituição. Olhar o que tem de iniciativas de advocacy, acho que é o que vocês estão fazendo, né, trazendo essas iniciativas, e no primeiro painel a gente viu American for the Arts, né, são ideias, às vezes é uma ideia de um aplicativo, às vezes é uma ideia de uma campanha de comunicação feita de uma forma que a gente nunca pensou, né, às vezes é uma forma de constranger tomador de decisão, dependendo do perfil da instituição, que isso também a gente mapeia aqui no até coloco aqui, né, quem é a instituição, que às vezes é uma instituição que quer ter um posicionamento mais agressivo, né, mais de combate, de embate, né, e outras que não, que pela sua constituição, o perfil é negociador. Então, essa estratégia de advocacy é interessante fazer, e na mesma área, mais ainda, mas às vezes de outras áreas distintas, né, para se ter ideia para as estratégias. Depois, olhar posicionamentos. Cultura e ambiente é um estudo que se faz, só que ele é bem, às vezes, é mais caro, né, porque é como se fosse pesquisa antropológica, pesquisa de percepção, né, o que que sei lá, hoje eu gostaria de saber por que que tem esse ódio, né, hoje, entre as pessoas, para discutir política, qual é a razão disso? São esses estudos mais de cultura, né, do ambiente. Nos Estados Unidos também faz bastante sobre o que, que os eleitores pensam, o que, que as pessoas pensam. Então, eu vejo pouco, porque também são estudos caros, né? Em São Paulo, por exemplo, se faz um estudo do programa Cidades Sustentáveis, que vê a qualidade de vida uma pesquisa com o Ibope, né? Qual é a percepção do Brasil, do paulistano. Então, são pesquisas que captam essas coisas que, às vezes, a gente que está no meio, a gente não capta, né? O que falar, isso pode ajudar muito na comunicação, então, esse é um outro ponto que pode estar no diagnóstico. Comunicação interna e externa, olhar os materiais que se faz, ver o que está se falando, né? Fazer um mapeamento de mídias sociais, do que sai na imprensa. E essa parte que eu sempre falo que também tem um diagnóstico interno que vai definir depois qual é o tipo, quais as estratégias, e existem formas de pontuar estratégias para a gente tentar escolher de uma forma mais racional aquilo que tem mais impacto, mas vai aí ter uma limitação de recursos, né, de tempo, de equipe, isso é a primeira coisa nesse diagnóstico, mas também é importante o diagnóstico para pensar funcionamento interno. Então, às vezes, a governança do advocacy, ela tem umas diferenças. Você não pode ter um posicionamento, você vai para Brasília, você precisa de um posicionamento, você não pode esperar 3 meses até o seu conselho se reunir, né? Tem que ter ali mecanismos de governança, de construção de documentos, posicionamentos, ou quem é o porta-voz, né? Não pode ser a equipe falar uma coisa e o conselho falar outro, né? Ou isso acontece.
Então, olhar para a governança interna de quem faz também é importante. Bom, aí temos tudo isso, né, estamos mapeando, e essas fases, elas não são propriamente, fazer o diagnóstico, as metas, depois a gente pode ser que tenha que buscar alguma informação, então o diagnóstico é algo que tem dois aspectos, ele acontece durante a elaboração do plano e para sempre, se atualiza, tá? Mas o grande esforço de ter ali tudo organizado, o exercício de causa raiz, o diagnóstico, ele dura muito, porque, né, as coisas não mudam assim, a legislação não muda assim de uma hora para outra. Então, é algo que se faz, mas aí muda a equipe, ter isso organizado é muito, muito interessante, né, muito importante. Então, não é que vai ter que fazer sempre, você tem que atualizar, tomador de decisão, muitas vezes, bom, das metas, aí a gente teve lá o objetivo, quero melhorar o acesso à cultura no país, eu quero melhorar a educação do ensino fundamental, uma coisa, né, já dando um foco, mas ainda né, mais na linha da primeira grande mudança, né, aquele objetivo final, no final a gente quer ver todas as crianças aprendendo, aqui já a meta já começar a aterrar, né, qual é a mudança que se quer mesmo, né? As metas eu separo em duas, as de impacto e a intermediária. A impacto, elas são as metas que vão aparecer em todos os materiais. É o que vocês vão falar para o governo, sentou na mesa, é essa primeira coisa que vai se falar. E elas são metas que eu chamo às vezes de finalísticas, né? A ideal é seguir, isso aí é a teoria, né? É SMART, né? Então, assim, tem que ser claras, específicas, mensuráveis, tentar ir o mais mensurável possível, mas às vezes não dá. Então, assim, quando a gente estabelece as metas, eu sempre digo de um plano de advocacy, metas de impacto, tenta colocar 3 a 5 anos, né, que é uma meta que você vai falar ao governo, né, e ela, quando eu falo finalística, se tem dados numéricos, é o ideal colocar, né, então aumentar o 20% o IDEB brasileiro, né, isso, na verdade, é uma forma da gente colocar metas ao próprio governo, né, aqui tem uma paixão minha por trás também, e eu acho que uma etapa que a gente deveria se unir, que é a gente ter metas na área social, né? A gente tem metas na área fiscal, superávit primário, inflação, mas a gente não tem metas na área social. Então os governos, eles colocam como metas construir hospitais, né, construir escolas, mas não é isso, né? A meta final é você aumentar o aprendizado em tantos por cento, a meta final é você ter 100% das crianças na escola, a meta final é você não demorar, demorar no máximo 2 semanas para conseguir um exame. Essa é a meta final, né? Isso é muito importante, se a gente se conseguir, nem toda causa tem dados, mas se conseguir, é importante para que o governo se comprometa com metas e aí faça o seu planejamento e as suas ações para atingir aquilo, e prove que vai atingir aquilo, né? Então, isso é uma regra básica também da administração pública, né? O resultado é a meta finalística, mas isso não é seguido nem no PPA, né, foi uma tentativa de ter, mas existem algumas leis de responsabilidade social tramitando no Congresso Nacional. Bom, dito isso, essas metas não tem meta finalística, ou a meta que se quer é tão importante para a causa que precisa ser colocado como meta de impacto, coloque. Por exemplo, não tem dados, ter dados sobre a quantidade de pessoas, um trabalho que a gente fez, com deficiência intelectual no país, né, que não tem dado desagregado. Não dá para você fazer política pública se não tem status. Então, ela ganha status de meta de impacto. Ou uma lei, né, falta uma lei que é chave, né, lei de combate à corrupção no esporte, não tinha, então põe, porque além de ser a meta que a gente quer para o governo, ela também é o posicionamento político da instituição, né, e o ideal é que essas sejam as metas do plano de advocacy. Então, o que a gente quer? A gente quer que o Brasil aumente, que São Paulo aumente 20%, chegue à nota tal do IDEB, a gente quer, enfim, qualquer dessas metas finalísticas. E podem ter também metas, não, a gente quer aprovar a lei de combate à corrupção, a gente quer, então essa é o primeiro ponto. Isso é bom para
parte política, mas também é bom para o plano, né? E aí entra essa parte de novo, toda essa parte do plano de advocacia externo. O que fazer para conseguir essas metas que se quer, né? Essa é a parte principal, é aqui nas intermediárias é que vocês vão saber se estão no caminho certo ou não estão no caminho certo. Geralmente, o governo faz um exercício que se chama causa raiz, né? Então, ele pega o problema, né? Então, assim, por que que para conseguir um exame em São Paulo você demora 6 meses, né, na área pública? E você faz ali o exercício da causa raiz. Para quê? Para achar quais são as causas, e é nessa que se tem que ir para o governo sanar e melhorar o indicador lá na frente. É um pouco como a gente falou, né, do advocacy, quanto mais nas causas raízes acontece, mais a gente tem soluções. Então, é importante que o problema que se quer resolver, né, ele seja destrinchado no planejamento. E aí vai entrar todo aquele diagnóstico que a gente falou. Então, ali você vai perceber que falta uma lei, que falta um decreto, que na verdade tem decreto, mas não está implementado. Aí a gente vai perceber que, na verdade, os dados não tem dados desagregados para a gente saber no município, aí a gente vai saber na administração pública qual é o problema. Então, ali, nas metas, quando a gente define a meta de impacto e faz esse exercício, por que essa meta não é atingida, você sai com as metas intermediárias. E aí, colocar como metas intermediárias tudo aquilo que se achou. Então, para alcançar essa meta, precisa aprovar um decreto, precisa ter indicadores, a gente precisa fazer uma coleta censitária, colocar no IBGE, a gente precisa... Essas metas intermediárias, basicamente, é o que precisa, vocês vão saber o que precisa influenciar. Então, assim, a organização precisa alcançar, não a organização, influenciar para que estas metas intermediárias aconteçam, porque a meta de impacto ainda é ampla, né? Ela está ali. Como que vai acontecer? O que que precisa acontecer, que é a teoria da mudança? O que precisa acontecer para que aquela mudança ocorra? Essa é o coração aí de que já começa a descer para um plano né, de ação mesmo, são as metas intermediárias. E ainda são metas, sempre, né? São metas fora da organização, tá? E aí é que eu falo essa frase, porque assim, todo mundo fala, não, mas isso é impossível, né? A gente fala assim, não, mas melhorar a ideia é bem possível. Aí você começa a destrinchar, você fala, no caso da Amazônia, por exemplo, você tem o Plano Nacional, que foi desmantelado agora, do desmatamento, você tem, quando você vai ver, ler o documento do plano, eles fizeram, com vários, com TCU, aí foi um trabalho, a causa raiz para resolver o desmatamento. Então, você nem precisa fazer, né? O governo faz isso, o TCU, os materiais do TCU, eles fazem isso. Por que que os programas não dão certo? Então, realmente, começa a ver como não é impossível, né? Tem ali coisas que precisam, que podem acontecer e que vão atingir resultados. Tá claro? Bom, vou fazer mais um apanhado aí, qualquer coisa a gente para um pouco para falar um pouco ainda dessa parte. Bom, quando se tem isso, a gente já sabe qual é a mudança que se quer, a gente já sabe o que precisa acontecer no ambiente externo para que essa mudança ocorra, na cidade, no bairro, no país. Aí sim que a gente vai olhar para dentro da organização e falar assim, bom, então, se a gente quer aprovar uma lei, a gente vai ter que usar lobby, né? Bom, se a gente precisa ali no IBGE, a gente vai ter que tentar buscar recursos ou, né, ter uma atuação junto ao executivo. Ah, aqui a causa raiz é porque ninguém sabe dos seus direitos, então talvez a gente tenha que fazer uma campanha, né? Aí que entra as estratégias, e elas só são escolhidas depois que a gente sabe exatamente o que a gente quer alcançar. Então, essa é a grande diferença de um planejamento de atividades, de projetos sociais, institucional, para um planejamento de advocacy. E aí, sim, a gente tem aqui, eu citei algumas, que são ações que podem ser escolhidas, né? Coalizão, que basicamente sempre tem em todos, produção de conhecimento, às vezes é um relatório, né? O relatório que dizia que o cigarro fazia mal, foi um relatório que começou a mudar comportamentos e depois pautou, né, mudanças legislativas, mas ele deu luz a uma questão, lobby, ações junto ao setor privado, né, o setor privado pode se autorregulamentar e ter impacto público, ou o setor privado pode ser um grande aliado com a sociedade civil, ações de comunicação,
né, que aí vão desde campanha, uma estratégia com a imprensa, mídias sociais, protestos, compromissos e prêmios, tecnologia, vou falar um pouquinho deles, projeto piloto fomento. Coalizão, eu vou falar um pouco deles e vou falar, vocês já viram, né, alguma coisa com as outras aulas, mas eu vou falar um pouco sobre, falei de protestos, compromissos e prêmios, né, o que seria isso? Tem uma estratégia que tem sido usada no Brasil há muito tempo, foi a questão de carta compromisso, não sei se vocês já ouviram, né, carta compromisso que o prefeito, candidatos assinam, né, isso é uma estratégia muito boa de compromisso, geralmente começou essa ideia, né, começou um pouco com a questão, principalmente das metas do milênio da ONU, né, de ter um compromisso do governo com metas, né, e é uma boa estratégia, você compromete, né, e prêmios também é a mesma ideia, de você premiar as boas práticas. O que acontece tem que ter consistência na ação, então, assim, o que a minha avaliação dos compromissos no Brasil é que muitos assinam e depois as organizações não fazem a cobrança mais explícita, né, bom, então, né, como é que, assinar é fácil, né, então isso, se não tiver um sistema de cobrança, né, de divulgação desse não cumprimento, e às vezes tem, a gente vê no jornal, né, em época de eleição se fala muito, os compromissos assinados não foram cumpridos, mas são tantas hoje cartas compromissos, né, que isso realmente, isso tem tido problemas, né, como estratégia. E o prêmio, é justamente mostrar quem faz, né, isso eu acho também interessante, que tem dois riscos, né, muita gente fala assim, bom, mas e se dou um prêmio para um prefeito e depois ele é envolvido num escândalo, né, tem sempre esse risco, mas também tem algo que a gente precisa pensar, é porque a gente sempre tem uma visão muito crítica de governos em geral, né, e tem gente fazendo boas coisas, né, e a sociedade civil também não consegue elogiar, né, nem a imprensa, né, as iniciativas que são feitas, né, então acho que isso também é importante, né, até por trás um pouco da nossa, a gente falou um pouco de participação política, tá a nossa descrença, né, o nosso também é, é, desvalorização do setor público, né, de quem vai. Então, mais prêmio tem um potencial muito grande de você também, os prefeitos que recebem prêmios internacionais, né, isso sempre ajuda e faz ele pautar a política pública internamente, né. Tecnologia, que eu estava falando de aplicativos, tem alguns aplicativos agora que são para aproximar o cidadão da administração pública, de mostrar problemas da cidade, e isso ir direto para a central de administração, outros que são aplicativos para ajudar a votar, qual é a pauta daqueles candidatos, então, a tecnologia, os aplicativos, tem algumas também, alguns TEDs interessantes para quem se interessa, que fala muito sobre isso, né, open government, iniciativas da sociedade civil usando tecnologia, então, essa é um pouco, não, e que pode ser usado como uma estratégia. Projeto piloto, eu coloquei que isso, só para vocês entenderem, vocês já estão, queria que vocês visualizassem que as estratégias já está dentro da organização, é quando você já consegue começar a ver os projetos, né, as ações de advocacy que a organização vai tomar. Então, vamos supor, um projeto piloto, vamos investir num projeto piloto, que é algo muito comum das organizações do terceiro setor, ok, mas se esse projeto piloto for para alcançar as metas, então vamos supor, descobrimos que o governo nunca viu uma escola inclusiva funcionando, então vamos fazer uma escola inclusiva para ali mapear, sistematizar como é que se faz, e escalar, e mostrar para o governo, aí sim, tem que tomar muito cuidado com o projeto piloto, porque assim, se não for algo para atingir as metas intermediárias, que tem uma razão de ser, e que depois dê para escalar, a gente pode ficar naquela linha de projetos pontuais que a gente falou na outra aula. Então, o projeto piloto, ele pode ser uma estratégia de advocacy? Pode, né? Se ele tem o objetivo de atingir as metas.
todas essas estratégias, elas são sempre escolhidas, e a pergunta que fica da teoria da mudança é, será que o que eu estou fazendo realmente vai trazer essa mudança? Por isso que as escolhas das estratégias, elas vão ser já indicadas quando tiver as metas intermediárias, né? Então, isso é muito importante, não são as atividades que a gente define, nós vamos fazer 10 publicações, nós vamos fazer viagens para o Brasil, não, é ao contrário, primeiro vem o que precisa. Outro ponto interessante, como as coisas vão se conectando, vocês vão ver, muitas organizações fazem publicações, né? Então, assim, bom, às vezes, no mapeamento já mostrou que a ONU tem 3 publicações parecidas e tem a universidade tal, tem um material muito bom sobre isso, não gaste dinheiro com publicação, né? Ou reúna já dados já levantados de pesquisas, dá para aproveitar, não dá para aproveitar? Então, tudo tem que ser pensado e olhado, e o diagnóstico ajuda muito, porque vocês vão ter mapeado tudo, né? E fomento, eu coloco aqui mais como uma estratégia de advocacy, mas eu acho que é muito para investidor, e lógico, pode ser uma estratégia quando se quer fomentar vamos supor, a gente precisa ter mais monitoramento dos governos, né? Vamos fomentar startups que monitoram, que digitalizam dados governamentais, ou tem que ser uma estratégia de você financiar, vamos fazer mais, o nosso objetivo é aumentar a participação política, vamos fomentar organizações de jovens na periferia, então, assim, o recurso, né, os editais, eles também podem ser usados para alcançar determinadas, né, para também ajudar aí na estratégia. Então, esses são alguns, né, eu vou falar um pouquinho ainda de setor privado, que eu vou falar até no próprio case. Bom, eu acho que ainda dá tempo, eu vou seguir um pouco adiante. Eu separei aqui no próximo, falar um pouquinho de alguns, né? Coalizou, principalmente o que gerou também debate, né? Na vez passada. Então, coalizões, né? Algumas coisas da execução, e agora os próximos slides eu iria partir um pouco para essa ideia da prática, né, da execução, porque o plano de advocacy, né, morre na prática, e não só por isso, porque qualquer planejamento tem esse desafio, mas é nas relações, né, é na ação que realmente a gente tem sucesso ou não. A gente, com o plano, tem uma bússola, está preparado, sabe exatamente onde precisa incidir, mas o advocacy acontece em relacionamentos, né, em habilidades, às vezes, pessoais, em formação de times. E coalizão é uma das estratégias mais importantes de advocacy, né? Geralmente, a gente fala que a duplicidade, né, de ações, a falta de conversa da iniciativa civil, o ego, né, a questão é meu projeto, é terrível para uma ação de mudança, porque mudança ela é muito complexa, né? A gente vê, causa raiz é um problema entrelaçado, tem problema político, tem problema estrutural, então, se a gente está desunido, né, e às vezes é caro, né? Então, então, quando se faz o mapeamento de stakeholders, ali, muitas vezes, existem já coalizões que já existem, que podem ser mapeadas, ou a formação de uma nova, né? E a ideia é que a constituição delas tenha uma agenda comum, né? Então, falo que tem ali, falei da facilitação, né, tem que ter diplomacia, mas realmente coalizão é uma arte, né, primeiro precisa ter ali que eu falei para vocês, a paciência de Jó, né, de todo mundo na mesa, todo mundo conversando, tentando achar o consenso, né, então é realmente desafiador, né, a pessoa que está à frente da facilitação precisa ter algumas habilidades, né, precisa ir na busca do consenso, ao mesmo tempo precisa ter regras, né, assim, se não vira reunião por reunião, vira só todo mundo falando dos problemas, é pouco objetiva, coalizão é bem complexo, e é por isso que tem método também, né, então um deles vamos estabelecer uma agenda comum, nem todos os atores vão concordar em tudo, né, pode ser que ali só se reúna, vamos focar nisso, né, mas é importante discutir essa agenda comum e colocar as discordâncias na mesa, né?
A gente tem aí uma prática, né, da nossa cultura, que é evitar conflito. Não, o conflito não tem que ser destruidor, e ele é válido, democracia é isso, né, democracia é um embate de ideias diferentes. Então, a ideia de uma boa funcionamento de uma coalizão é que essa agenda comum seja definida, né, o que fica dentro e o que nós queremos alcançar. A facilitação exige muita diplomacia, né? Então, as habilidades pessoais importam. Então, é realmente ter um perfil de negociador, de trazer, de ouvir, de escutar, né? Mas que tem uma governança, isso ajuda muito. Então, assim, e pode ser definido na coalizão. Como é que nós vamos funcionar? Acho que a Beth começou assim aqui, né? Falando assim, gente, o tempo é um bem coletivo, né? Então, assim, vamos funcionar da seguinte maneira, né? Cada um vai falar em 1 minuto, as instâncias são essas, então aqui a gente vai decidir, nós vamos ter as reuniões de tantos minutos, a pauta vai ser enviada com tanta antecedência, nós vamos ter tantos encaminhamentos, como é que vai ser, votação, é por consenso, a governança, ela é o que vai não deixar quem está facilitando enlouquecer, e é o que vai possibilitar ter resultado, né? Então, mesmo que seja uma coalizão informal, tá? Não precisa ter lá CNPJ, nós vamos fazer ali os termos desse convívio, porque não dá, senão a gente realmente esquece, é o tempo de todo mundo, né? E aí, com plano de ação, governança e plano de ação. Então, se definimos que é isso, agenda como quem, tá? Como fazer? Quem faz o quê? Né? E ter realmente ali um gerenciamento desse projeto, assim, de como vamos caminhar, porque realmente é uma boa coalizão funcionando, é uma força espetacular, né? Então, divide tarefas, divide recursos, né? Muitas vezes você tem ali uma cotização entre todos. E lembra que a gente falou um pouco dos stakeholders, o foco é nas pessoas, então, assim, é importante saber as pessoas, né? Conhecer, esse mapeamento é importante. Qual é a agenda oculta? Essa pessoa está querendo ir para o governo, não quer dizer que isso é ruim, tá? Não, essa pessoa vem, ela tem tal história, né? É importante. Outra coisa, é importante mal entendidos, então, assim, bom, você sai da reunião, vocês não têm essa percepção, você sai de uma reunião e fala assim, aquela pessoa não gostou, aquilo lá saiu. O facilitador, a coalizão tem que ir atrás daquela pessoa, entendeu? Tá nos detalhes, de novo. Advocacy é relacionamento, é política, né? Fazer política, é fazer no sentido de conversa, no sentido de tentar achar o bem comum. Então, boa parte da atividade é essa, e coalizão ainda mais, né? Porque o que você menos precisa é problemas dentro da própria coalizão, porque você tem os problemas externos, tá? Contato constante, buscando consenso e objetivos comuns, cuidado com vaidade, aí eu sempre falo, quando eu falo de coalizão, né? A gente fala assim, as pessoas são vaidosas. Não, gente, vamos olhar para nós mesmos, né? Primeiro, assim, onde está a vaidade em mim, né? Então, assim, é a gente saber que a gente tem, e tá tudo certo, e vamos lá, mas, assim, tem que se segurar, tem que pensar no bem maior. Ah, você não falou dessa vez, tudo ok, porque, sabe, a causa não merece, entendeu? A gente perder tempo com isso, né? Coisas que a gente fala, às vezes, até dos políticos. Mas aí ninguém consegue conversar, a outra pessoa pega o microfone e fica 20 minutos, então é importante, tá? E é o meu projeto, né? Não, se tem outro ali na coalizão que está fazendo aquilo, faz outra coisa, tem tanta coisa para fazer, né? Une forças, tenta, porque se nós não conseguirmos nos unir como sociedade civil, e aí não é uma união, de novo, que alguém falou aqui, de notas públicas, né? É uma união de trabalhar, assim, de dividir tarefas, né, os recursos são escassos, tal, a gente é muito difícil que a gente consiga se organizar e ter um resultado externo. Então, isso ajuda a evitar duplicidade. Então, se eu fosse resumir, né, os grandes pontos de coalizão, é a gente ter aí um conhecimento, nesse mapeamento que vai ajudar, a questão de governança e divisão de atividades, governança é central, né, ter as regras escritas ou as regras combinadas, e quem está à frente da coalizão, segui-las, né, tem que seguir, não adianta seguir todo mundo, porque isso vai organizar, né, e o plano de ação, e a outra é realmente que tem todo mundo saber que é algo de relacionamento.
né? Então, desde quem escolhe para dar conta da coalizão, que tem que ter um determinado perfil, até nós mesmos que participamos lá. Aqui eu já falei um pouco de stakeholders, que uma que pode ser aliada no momento, inimiga na outra. Bom, outro ponto que eu trouxe de estratégia, que eu acho que é bem importante, e aí eu também fiquei analisando a área de vocês, quando a gente fala em lobby, né, vou deixar de lado, a gente quando ouve a questão do legislativo, né, aqui não dá para a gente entrar em todas as estratégias, mas eu resolvi colocar a questão da implementação de políticas públicas, porque é isso, né, a lei já existe, o programa já existe, mas não sai do papel, né. Então, só para entender, na implementação, que eu acho que é um grande desafio, esse tipo de políticas públicas, isso é muito importante conhecer, até para a questão do diagnóstico. Então, a gente tem aí uma identificação de agenda, formação de agenda, quando é tomada a decisão, né, e quando é implementado. Então, o programa já existe, vamos partir para a implementação. E é onde a implementação se dá o principal problema. Aqui eu trouxe também para ficar para vocês o que seriam políticas públicas, né, que a gente fala assim, não, é só um programa com destinação orçamentária. Não, né, o que define as políticas públicas é tudo que divide os recursos da sociedade, né, digamos, desde regulamentação e programas de destinação orçamentária, mas subsídios e isenções. Então, quando você está dando isenção para alguém, você está falando, não, você não precisa pagar imposto, então você fica com esse dinheiro para você. É política pública, né, esse dinheiro não vai para um orçamento que pode ir para um programa. Subsídios, né, parcerias, PPPs, tudo isso é política pública e é usado para fazer política pública, e isso é importante saber, porque muitas vezes a questão orçamentária não é só a gente brigar por mais orçamento, né, é ver de onde está saindo esse dinheiro, porque determinado setor está pagando, não está pagando imposto. Tem uma história interessante, eu cheguei a ter eu fiquei 2 anos na Câmara Municipal de São Paulo, e chegava uns projetos que vinha ali, que ninguém sabe em São Paulo, não é divulgado, isenção de ISS para operador de câmbio, né? E tá lá, é um lobby que é feito e daqui a pouco tá com isenção. Como assim isenção para operador de câmbio? Né? Qual é a função social, quantos empregos gerem, né? E aí a padaria paga, né? E outras, então, é algo assim, é muito importante ficar atento nessas questões que são políticas públicas, que às vezes a gente não percebe, né? E aí, na teoria, quando você vai ver por que eu vou lá no ministério, na secretaria, por que as coisas não acontecem, né? Então, eu separei aqui na literatura, assim, o que é mais comum, que são barreiras para a implementação, que a gente pode endereçar no advocacy, né? Então, às vezes a política pública, ela é pensada de maneira, na concepção ela é ruim, por isso que eu digo, falar com adversários durante o processo de criação de uma lei, etc., é importante, porque a gente pode criar leis ruins, né? Lá na frente vai dar problema. Então, assim, é por isso que é importante conhecer, sim, vocês têm que estar preparados para assumir o governo amanhã, né? Assim, entender da política pública. Porque o erro de concepção pode ser que atrapalhe demais depois da implementação. Falta de metas, governanças, prazos responsáveis. Se o programa que vocês querem que saia do papel não tenha isso, esquece, é muito difícil que ele vá acontecer, né? Assim, tem que ter metas, tem que ter governança, tem que ter prazo, né? Senão fica ali, não, nós vamos fazer, né? Quem são os responsáveis? Então, eu estou vendo muita sociedade civil ficando ali, grudou no governo executivo, por isso que eu estou falando um pouco de implementação no executivo, para ver se isso aí anda. Divergência de stakeholders, que, né, tem gente querendo barrar, que assim, aprovou a lei, mas, então, quando a gente acha assim, pô, aprovou uma lei, tudo certo, não, calma que eu vou barrar isso lá no executivo, né, então isso é importante, continuar mapeando essas forças e atuar também no executivo, porque a gente está acostumado só no legislativo. Falta de apoio político, uma das mudanças, os gatilhos das mudanças, acho que eu também falei aqui na aula passada, é o compromisso político, sempre que tem compromisso político, a coisa sempre anda mais rápido. Resistência da burocracia, então, assim, não, é sempre bom falar com o segundo, terceiro escalão, é sempre bom entender, às vezes a política é barrada porque não consultaram, porque não tem equipe, porque eles não concordam. Mudanças no cenário político, social, econômico, então, assim, às vezes tem corte,
né, tem uma mudança aí no cenário, tem a priorização do tomador de decisão mudou, falta de recursos, então é isso, olha, criamos, tem um monte de programa federal que é assim, vamos universalizar a digitalização das escolas, assim, vamos supor. Aí cria um programa só para isso, né? Aí quando você vai ver o de recurso que tem, dá para digitalizar 100 escolas. Aí você fala, não, são 210 mil. Não é universalizar, né? Então, assim, os recursos importam em alguns programas. Então, é por isso que a gente falou na aula passada sobre análise de orçamento, que tem muito pouco, né? E tem até muito pouco organizações que fazem, mas é fundamental. Bom, então a execução, né? Aí vem a parte dos aprendizados de uma prática, que vocês também provavelmente têm outras, né? Então, eu separei algumas coisas que podem ser importantes. É, sempre falo que organização é importante, comunicação interna, reuniões constantes, né? Acho que a coisa tem que ser profissa mesmo, né? Tem que ter organização, tem que se conversar, geralmente, como é relacionamento, eu estou falando de organizações que às vezes são grandes, né? A área de comunicação tem que participar, tem que estar por dentro do que está acontecendo em posicionamento, né? Se organizar internamente, ter realmente um plano de atividades, né? Sempre ter uma organização, não é só sair fazendo, né? Capacitação em habilidades chaves, então essa é uma parte muito importante, acho que foi na aula, no mesmo dia da semana passada, eu tive uma aula no Advocacy Hub, e aí a gente falou muito, ou não sei se foi na nossa passada, que a gente falou muito sobre habilidades pessoais, né? Então, assim, importa sim. Então, às vezes tem cursos, né, negociação, porque às vezes a gente pode aprender, não é fácil, muitas vezes, você está numa negociação com o governo, eu já vi mesmo empresários, pessoas que estão acostumadas, né, a ter reuniões e com diferentes stakeholders, tomar decisão, que às vezes não sabe como, né, fica a autoridade, né, do governo, então, como negociar, né, como fazer isso, a questão de como conduzir uma facilitação de uma coalizão, em comunicação, enfim, olhar um pouco a habilidade de quem faz, né? E eu falo isso porque às vezes você tem uma pessoa, às vezes, à frente de uma articulação política, que é uma pessoa que ela não sabe conversar, é uma pessoa que é agressiva, né? Estou falando como importa muito. E às vezes tem pessoas que não conseguem, não querem fazer determinada coisa, tem um perfil para outra, né? Então, isso importa e impacta o plano. Coordenação alimento interna, já falei um pouco lá de cima. Espaço para perguntas críticas. Eu sempre acho que isso é muito importante. Eu, geralmente, onde eu trabalhei, eu sempre, às vezes, colocava gente que até de ideologias diferentes. Né? Eu acho que trazer, né, o espírito... A gente está construindo política pública, né? Além da diversidade, obviamente. Sabe aquela pergunta que alguém faz, que você está com o plano pronto, fala, não, nós vamos fazer assim. Então, tem umas perguntas, é isso, precisa dar esse espaço, ainda mais em advocacy. Porque provavelmente essas perguntas vão ser o que vocês podem ouvir na esfera pública, né? Assim, mas olha, eles vão questionar por que que você, né, por que que vocês acreditam nisso se os dados mostram aquilo. E aí, a equipe interna levantar isso antes, né, por mais que sejam às vezes perguntas dolorosas, é importante. Sempre atualizar evidências, né, eu acho que o American for the Arts mostrou ali as evidências, né, não só, primeiro, porque tem que ter argumentos, né, e aí quanto mais argumentos, melhor, né, se a gente não tem dados, é isso, buscar dados que possam, de outros países, que possam corroborar com uma afirmação, mas se basear em evidência, né, é bom porque não, a gente precisa mesmo, né? Quantas pessoas usam esse equipamento? Assim, se todas as evidências, né, que puderem levantar, né, não dá espaço muito para o achismo, né? Que a gente acha que política vira essa coisa da gente simplesmente dar uma opinião, às vezes é muito achismo, mesmo entre nós, da sociedade civil, né? Não, evidência, né? Vamos entrar nessa, vamos falar, mesmo que às vezes eu já tive posicionamentos que eu mudei completamente, olhando evidências, conversando com outros pensamentos e outros. Avaliação constante das metas e do plano, não tem problema, a meta ficou, olha, na verdade a gente achava que dava para fazer tudo isso, não dá, vamos acertar aquilo, enfim, o plano é vivo, tá, gente? Não é uma coisa, de novo, mudanças podem
Na semana passada eu falei da flexibilidade, né? Então, vocês têm lá um plano com uma previsão para de 3 anos aprovar uma política. E aí vem o governo e te chama para fazer a política junto com ele, ou seja, né? Você rasga o plano, saiu antes do esperado, então isso vai ter que atualizar. De novo, o foco não é na atividade, não é na estratégia, o foco é nas metas, tá? Assim, é isso que vocês precisam alcançar. Assim, não está dando certo, muda, né? O foco, todas as atividades, elas vão ser pensadas se for entregar a meta. Se não for entregar a meta, não faça. E uma coisa que o plano ajuda muito é o que fazer, mas o que o plano mais ajuda é o que não fazer, né? Definir o que você não vai fazer porque assim, vai vir convite para evento, vamos fazer tal publicação juntas, vem aqui que isso aqui é importante, vai vir um monte, e muitas vezes tem que ir, por quê? Porque é relacionamento. Mas se a gente também tiver o que não faz, e poder dizer este não, ainda mais se for alguma coisa que vai onerar em termos de tempo e recursos, é muito importante. Então, o plano é isso, é para saber dizer não também. Consistência na ação, então, assim, fiz uma reunião, foi ótima, né? Nunca mais, não, vai ter que voltar, se mudar o secretário, vai ter que voltar a falar tudo de novo, vai ter que falar tudo de novo, né? Aqui em São Paulo, Secretaria de Esporte, 46 anos, 43 secretários, né? Isso é um inferno. Então, assim, tem que voltar. E outras coisas a consistência. Aprovou a lei não quer dizer que ela está implementada, né? Então, tem que continuar. Cuidado com as relações, já falamos bastante, comunicação. Aí eu coloquei aqui outras dicas, né? A argumentação é muito importante. Sempre construir, às vezes, um PowerPoint, assim, olha, estamos aqui por causa disso, as evidências são essas, queremos isso, e todos os materiais que foram construídos, né? Isso passa por um alinhamento interno e é o que vai expressar nas reuniões, é o que vocês vão expressar nos materiais, e ser consistente essa argumentação, né? Não dogmática, né? A ideia, de novo, de ter ali as evidências, não é um achismo, né? Aberta a mudanças, porque isso pode ser que nessas conversas, vocês mudem de opinião, e tudo bem, né? E cuidado na forma. Aí falam muito, eu não sou de comunicação, porque eu admiro muito quem é, né? Então, assim, que a esperança mobiliza mais que o medo, né? Então, assim, tentar ali, os materiais, eles também, cuidado com a forma como se diz as coisas, né? Então, eu tenho sempre um amigo que trabalhou em várias causas, né? Ele já é publicitário, já tá bem mais velho, e enquanto eu falava um parágrafo, ele me dava simplesmente uma linha, e ele queria dizer tudo o que eu queria em um parágrafo, é uma arte, né? E as pessoas vão ler isso, né? Então, assim, um textão, aquele que a gente fala textão, né? Olhar um pouco para a forma desses materiais. Elaborar propostas concretas para apresentar em tomador de decisão. Então, de novo, a crítica, né? A gente fala do governo, mas o que o governo recebe de gente que chega lá, não estudou, não viu quais são os programas que já existem, vem com, não, vamos fazer um projeto assim, não, já existe aqui, tem aquele programa, sabe? Então, assim, é muito importante, e também na hora que você tem uma chance de ir para uma reunião, leva assim, ó, facilita para quem vai tomar a decisão. Ó, já escrevi até o projeto de lei, olha só que tá, né? Ó, já estamos aqui com... Isso é muito bom, porque pode ter uma chance única, né? E aí, o bom é quando também o tomador de decisão, o segundo escalão também, o terceiro, te vê como um aliado, porque às vezes o segundo escalão no governo, ele precisa de aliados, né? Para eles também colocarem aquela agenda que vinha, que estava, né, que é boa, que às vezes chega lá um secretário, quer mudar tudo, porque ele acha que o projeto dele é o máximo. Então, tudo isso com propostas concretas, e ter essa concretude, esse conhecimento ajuda. Aqui são umas dicas de projeto de lei, então, os projetos de lei têm uma chance maior quando tem baixo custo e pouca controvérsia, porque se você tiver custos envolvidos, aí você tem que ir lá no Ministério da Fazenda, aí você tem que convencer que esse projeto de lei, qual é o impacto. Se quer alterar o status quo, o ideal é aprovar rapidamente, uma estratégia de aprovação rápida e com um projeto curto. E se você quer enrolar que esse projeto vai causar aí um retrocesso e tal,
assim, tenta colocar maior escopo, vai colocando coisas lá dentro, né, isso fica com menos chance de aprovação. Então, isso aqui na execução, quando, né, e vocês, na própria experiência de vocês, mas também existem muitos materiais que falam sobre aprovação, dicas, né, de... Aqui, outra coisa que eu trouxe, ideologia e computação, né, que muita gente pergunta, mas e se eu estou lá fazendo uma ação de advocacia e chamam para a gente compor o governo? A gente vai, né? É a pergunta, acho que eu até falei na outra também. Pode ir, né? Acho que assim, eu acho que as pessoas têm que ir para o governo, né? Acho que a gente tem que ter gente boa se candidatando, sempre acho isso. Agora, lógico, a organização quer manter sua independência, então ela faz isso com transparência, explicita a posição, tem que ter vergonha, às vezes é um diretor que ficou muito tempo, que foi para o governo, ou é alguém que é instituidor, foi para o governo, né? Mantém, né? Tem que ter sempre os cuidados de realmente manter a independência, né? Ou muitas vezes de assumir mesmo, olha, nós acreditamos, né, chegamos, né, de certa forma, estamos aí bem alinhados com o governo, agora que tem a caneta na mão, nós vamos ajudar, né? Tem que ser transparente, né? Não tenha medo de definir uma posição, né? Que seja assim, vamos ajudar o governo, ou vamos ajudar de longe, mas se acha que vale a pena ajudar, ajude, né? Eu acho que mesmo que não for no caso de o que a gente mais necessita do tomador de decisão comprometido, as mudanças acontecem muito mais rápido. Código de conduta, hoje a legislação, né, tem aí uma série de exigências, né, de fazer esse código de conduta para a prática, né, de combate à corrupção, não aceitar presentes, brindes, tem uma série isso você tem vários modelos de organizações já existentes que tem código, e também os cuidados da forma da comunicação, que já falei um pouco, inclui mais dois, materiais convidativos e mensagens claras. Bom, esse eu vou passar bem rápido, que é bem técnico, depois se alguém quiser eu posso mandar algum material. Mas como é que eu monitoro, né, as atividades? Isso eu sempre coloco nas aulas, sempre tem pergunta também de investidores sociais e tal. Assim, é muito difícil medir, né, impacto, né, a correlação direta entre uma ação e um impacto finalístico em advocacy, né? E assim, como é que eu vou dizer que a minha organização é que foi responsável por melhorar os indicadores, né, de acesso à educação em São Paulo? Então, o que geralmente se mede é muito mais processo, né? Mas dá para se medir processo sem ser aquele coisa de projeto social. Então, assim, eu vou fazer tantas publicações, eu vou fazer tantas reuniões. Não, você pode colocar o seguinte: o meu discurso entrou o secretário falou que é favorável, isso aí já é um indicador, olha lá, tem ali o discurso, um comunicado, o decreto foi aprovado, a portaria saiu, né? Aí você pode colocar indicadores das metas intermediárias, lembrando que é o que a gente precisa atingir nesse sentido. A avaliação é constante, tem que ver se está dando certo, porque aquele evento a gente achou que ia ter. Quem que veio? O evento foi só para nós mesmos, não veio nenhum tomador de decisão, objetivo, eu acho que evento sempre tem que ter objetivo, não foi bem, então para o próximo vamos melhorar aqui, divulgar resultados, então assim, advocacy é longo prazo, mas não é tão longo prazo assim, acontecem muitas pequenas vitórias, comemorem, contem, né, porque você está mudando uma história. Continuidade, né? Então, sim, é isso, né? Sempre prever no plano não é que, às vezes, uma ação, né, que está ali tentando aprovar uma lei, ela vai continuar nesse plano e no próximo plano, né? E aqui eu trouxe alguma coisa para falar de governança, que eu falei um pouco no diagnóstico, né, de olhar para dentro. Então, quem faz importa, né? Eu não acho que quem tem que fazer advocacy ou abrir, é só quem está envolvido com o tema. Então, por exemplo, se eu quero influenciar o desmatamento da Amazônia, eu não preciso estar morando lá para fazer. Eu acredito que se eu quiser colocar recursos ou ajudar a influenciar, me juntar com pessoas que entendem, eu posso fazer. Então, tem muita discussão disso de advocacy só quem está envolvido, né, ou sofrendo com um problema público precisa fazer. Eu acho que não. A ideia de você estudar os instituidores e quem são os porta-vozes, isso é bem importante, tem que ter um alinhamento entre a alta direção e a equipe, né, e escolher porta-vozes e ter os materiais prontos, né, para
posicionamento. Às vezes, se não tem posicionamento, faz reunião para definir posicionamento, para não ser pego de surpresa, porque às vezes pode ser pela imprensa, mas pode ser numa reunião. Recursos, bom, sobre captação é um capítulo à parte, captação é difícil em advocacy, tá? As pessoas doam para caridade, mas elas não doam para uma causa. Então, isso é um desafio no país, é um desafio da área de doação. Então, a gente tem, às vezes, por exemplo, tem algumas causas que são estruturais políticas, então, grupos tentando fazer a reforma política, mudar o sistema eleitoral, metas sociais, assim, ninguém investe nisso, né, então, ninguém quer saber de política, então, eles ficam sem, então, acaba sempre, no Brasil, por exemplo, esse tema está com os mesmos investidores, são pessoas que têm recursos próprios e que investem, né. Então, geralmente no Brasil são investidores sociais, pessoa física, que ama uma causa, ou ela está sensibilizada para uma causa, empresas, institutos de empresas, organizações internacionais, né? Esses são geralmente, o que deu muito certo na minha vida de captação, porque tem épocas que eu, como diretor executivo, passava 70% captando e 30% fazendo, porque correndo atrás. Eu consegui o melhor resultado quando eu fidelizei os captadores, pus todo mundo no conselho, no WhatsApp, ia para Brasília, eles sabiam o que estavam fazendo, aprovou a lei, eles choravam junto, e aí você não precisa ficar fazendo 1000 relatórios, né, e era assim, desde conselho, uma grande empresa, até um que é pessoa física, tudo num conselho só, aproximar no engajamento, né, então assim, vai, procura gente que é apaixonado por cultura, que é apaixonado por esse tema, que pessoalmente é milionária, coloca recursos nisso, outros, né, que às vezes pode ser um bom membro do conselho, porque vai ajudar na captação, uma pessoa bem relacionada, que pode trazer não só recursos, né, às vezes uma celebridade, porque essa pessoa vai trazer visibilidade, que vai ajudar na captação, então é sempre o engajamento e relacionamento que dá mais certo, né. Agora, lógico, né, tem institutos internacionais que já entendem muito mais do que advocacy, né, que também é uma boa saída e não propriamente precisa estar em conselho. Então, diversificar, vai, o portfólio. Portfólio, ótimo. Governança, né, então ter governança, já falamos, não vou me estender aqui para poder falar do case, e essas regras internas, né, de fluxo de informação, processo, transparência, né, então, assim, se a gente quer que o outro temos que ser, consciência da ação público interno, que eu já falei bastante, que é todo mundo tá alinhado, porque, o pior é assim, né, a equipe está fazendo posicionamento, aí depois chega a pessoa de mais visibilidade do conselho, fala outra completamente diferente, e alinhamento, isso, principalmente com reunião de tomador de decisão, faz reunião prévia, alinha todo mundo, vê se está todo mundo. Bom, gente, para terminar, eu trouxe um case, que é da área do esporte, deixei a área do esporte porque eu acho que tem similaridade também, e foi a que eu participei diretamente, né, de toda a execução, nos mínimos detalhes, onde eu também foi quando eu comecei a estudar, e depois resolvi fazer o livro, porque foi um pouco, eu queria aprender advocacy para eu executar, né, para eu ter resultados mais rápidos, né, para minha causa. Então, a Atletas pelo Brasil, ela começou como Atletas pela Cidadania, então foi o Raí, principalmente, com mais 12 atletas, um Raí com a ideia de que, antes de sermos atletas, somos cidadãos, e ele vem de uma família muito politizada, então ele queria usar a força de mobilização dos atletas para ajudar causas que tivessem a ver com o desenvolvimento do Brasil. Então, o primeiro foi educação e oportunidade para jovens. Então, a gente ajudou a aprovar o Fundeb, ajudou e na lei do aprendiz a regulamentar e a fazer um programa público para que a coisa andasse. E o mais interessante foi que o Raí, quando ele me chamou, ele falou assim, olha, eu quero montar uma organização de advocacy, não quero só colocar a carinha dos atletas, não, quero estratégia. Eu quase chorei, né, alguém chamar para fazer uma organização de advocacy, você fala, nossa, né, e ele tinha essa missão. Bom, no final, com os grandes eventos, a Atletas decidiu falar pelo esporte, então o esporte, segundo os atletas, né, naquela época eles falaram, a gente continua com as outras causas, mas o esporte,
ele tem impacto na educação, tem impacto em indicadores de atividade física, hoje a obesidade, a inatividade tem impactos na saúde, e a gente tem muitos desvios de recursos das entidades esportivas brasileiras, né, recursos públicos, assédio de atletas, uma série de violações também de direitos humanos, e foi aí que, em 2009, a Atletas resolveu mudar. Como eu tinha outras causas, eu passei 1 ano e meio fazendo o diagnóstico de advocacy, né? Então, eu queria saber dos meus próprios stakeholders, dos atletas, eram 60, hoje já são 80, eram menos, uns 40. Tá bom, mas o que vocês querem no esporte? Então, começamos a levantar dados, os problemas, né? A questão da obesidade, corrupção, a questão do patrocínio, informações sobre esses problemas, né? Todos os dados possíveis sobre eles, como é lá fora, a gente foi para Londres entender como é que a Inglaterra estava deixando legado, foi um pouco na véspera dos Jogos, né? Então, tinha atleta contra as Olimpíadas, outros a favor, e estava se discutindo o legado pós-evento, né? Então, a Inglaterra colocou 3 metas de legado, então a gente foi entender como era isso, quais eram os problemas do Brasil, quais eram as causas, né? Então, as causas raízes, tá? Tem corrupção por quê? Porque tem má gestão, mas tem má gestão por quê? Porque o presidente da confederação fica 30, 50 anos no poder. Ah, entendi. Aí a gente foi entendendo os problemas dessa fase de diagnóstico, mapa de poder político e tal. Levantando tudo quando era programa público, a legislação brasileira, olhando lá fora. Então, e eu sempre gosto de fazer um plano de uma página, né? Então, eu coloquei aqui todas numa página para vocês verem. Aí a gente estabeleceu 3 metas que nós lançamos em 2011. Então, estabelecemos metas, era um evento que a gente falava assim, queremos para o Brasil 100% das escolas com esporte, dobrar a taxa de atividade física e queremos um sistema nacional de esporte eficiente, transparente, não corrupto. Essa é a única meta que não tinha ali, uma meta finalística, né? E a gente depois destrinchou o que a gente queria disso, entre elas aprovar a lei de combate à corrupção. Então, estabelecemos as metas. Depois disso, a gente foi, com todo esse caldo, a gente foi vendo as estratégias, né? Então, fizemos uma coalizão, reunimos todos numa coalizão, os que brigaram com o Comitê Olímpico, né, as empresas que brigaram, os clubes, as ONGs, os jornalistas, que eram os críticos, a gente fez uma coalizão, fizemos uma proposta de legado à presidência da República, com metas, então a gente advogou por ter metas, né, finalísticas em termos de escola, e o Ministério do Esporte também sem recursos, né? Quando a gente apresentou os dados da educação, mas o que a educação tem a ver com o esporte? Tudo. Então, a gente foi pautando a política pública e a gente separou a legislação do esporte, que o Sistema Nacional, a gente queria aprovar uma legislação, tipo um estatuto, e aí eu vou falar sobre aquela dica lá de pincelar, e a gente viu que o estatuto não era aprovado, o Sistema Nacional de Esporte, porque existia uma resistência, né, da bancada da bola, enfim, de uma parte que era aprovação de limite de mandato de dirigente. Então, o que nós fizemos? Aí não estava previsto no plano, entende? Isso tudo estava previsto no plano, as metas, né, que a gente ia fazer uma coalizão e aprovar o estatuto. Quando a gente foi lá a gente detectou que não ia passar mesmo. Eu falei assim, vamos retirar isso do estatuto, essa parte de limite de mandato, e vamos aprovar. A parte mais polêmica a gente vai aprovar. Ele é curtinho, não tem dispêndio de recurso nenhum. Bom, tem um bastidor que é uma história à parte, né, de muitos problemas, mas aí você tinha os atletas, né, então a gente tinha os atletas, a gente fazia formação política também, e a gente fez toda uma estratégia nas comissões, e depois foi aprovado, e aprovamos esse pedaço da lei, que era mais polêmica. E aí que eu falei, a gente sempre achava, eu tinha atletas que falavam assim, não, a gente nunca vai aprovar isso, esquece, é um sonho, isso é a lei que o Sócrates queria, não sei em quantos anos, a gente aprovou isso em 2 meses, né? Por quê? Porque a gente decidiu fazer isso, os protestos de 2013, falando sobre padrão FIFA, etc., a gente aprovou uma oportunidade que é de cenário, e eu falava, não, eu não tenho certeza que a gente vai aprovar, mas o que a gente tem uma chance, a gente tem, né? Então, isso foi aprovado. Aí, para terminar, o plano estava, o trabalho na legislação. Quando a gente aprovou essa lei diz o seguinte, transferir recursos públicos só pode acontecer para entidades esportivas que se adequem a essa lei.
Se ela não se adequar a essa lei, ela não mais recebe dinheiro público, nem da lei de incentivo. E aí, a partir daí, uma empresa privada nos procurou, olha, essa lei que vocês aprovaram, eu também queria beneficiar, eu não sei para onde vai meu dinheiro, eu estou com risco de reputação de imagem, eu tenho a lei anticorrupção que agora me responsabiliza o CEO e a liderança do patrocínio que eu coloco, e a gente falou, põe no teu contrato, você só patrocina quem quiser fazer, quem seguir a lei. Mas se eu faço isso, uma confederação mais famosa, o meu concorrente vai lá e que não está exigindo isso e fecha o patrocínio. E a gente teve uma ideia, e se todas as empresas patrocinadoras acordassem que só vão patrocinar entidades que se adequassem à lei? Bom, surgiu o que eu contei para o Paulo do Pacto pelo Esporte. Estava previsto no plano? Não estava previsto no plano. Foi o que aconteceu depois. A gente aproveitou a oportunidade, aproveitou, porque estava na causa raiz. Se a gente fechou o dinheiro público, a gente fechando o dinheiro privado, a gente muda o esporte brasileiro na questão da corrupção. Então, é para mostrar um plano real, né? Hoje, todas as confederações têm limite de mandato, a primeira vez que os atletas estão votando, que é algo que essa lei também previu, e aí alguns resultados. Então, esse é a carinha de um plano, mas já com os resultados, né? Então, eu trouxe para vocês numa página só. Ah, teve também ações nas cidades, a comunicação, só vou falar, juro, a última coisa, eu paro. A comunicação, a gente definiu diretrizes, olha só como é importante. No diagnóstico, a gente tinha associados que eram atletas na ativa, atletas, né, que estão fazendo a carreira. E eles, eles podiam ser ameaçados, né? Então, assim, vocês estão querendo mudar as estruturas nessa associação que teve muita resistência quando a gente, inclusive, resistências, ataques mesmo, né, do que a gente fazia, e a gente decidiu já de cara assim, nós nunca falamos mal de dirigente esportivo. A gente nunca falou mal de nenhum dirigente esportivo. A nossa comunicação sempre foi propositiva, por causa dos atletas, para eles não sofrerem represálias, e dois, isso aproximou os stakeholders, né, que tinham também poder político, em vez de a gente ser uma instituição que, né, ficaria xingando o dirigente, a gente resolveu fazer uma coisa estruturada com esse tipo de comunicação, e a gente pôde trazer, por exemplo, empresas e outros stakeholders que seriam mais avessos a uma atuação. Então, foi pensado também por essa questão interna. Então, isso é estratégia, gente. Estratégia é pensar, né, antes, né, como é que a gente vai fazer para ganhar uma história, né? Então, é isso. Desculpa, eu passei uns 4 minutos, dos 15 minutos que eu ia deixar. Eu tentei trazer aqui algumas coisas que fossem para organizar. Eu realmente acho que quando não quero que vocês se assustem ao ver, né, todas essas etapas, é algo que vale a pena fazer, não precisa, né, buscar, se vocês não tiverem recursos, grandes ferramentas, eu acho que dá para fazer mapeamento, tem exemplos de mapeamento legislativo, de políticas públicas que eu deixei também no material passado, e confiar também nas as estratégias, às vezes, e aí eu sempre falo que é a parte da estratégia que eu mais gosto, né? E apesar de eu ser advogada economista, eu gostaria de ter aí uma veia de comunicação, que é mais criativa, até às vezes eu falo que eu sou advogada criativa, né? Que a parte que eu mais gosto é pensar estratégia, né? Como é que a gente vai pegar, né? Vai pegar esses caras, como é que a gente... Isso é a parte de estratégia, né? A estratégia de... E você tendo essas informações, depois você pode, isso vem, né, as informações vêm, olhar o que a American for the Arts está fazendo, o que outros estão fazendo, pode dar grandes ideias, desde uma campanha bacana, de como envolver ali, acho que foi a Martina falou, né, você tem ali um espaço público, o que pode fazer para mobilizar aquelas pessoas, que às vezes vocês têm ferramentas na própria área que podem ser usadas para pensar estratégias inovadoras, né. Então, mas é lógico que as grandes, para alcançar mudanças, muitas vezes essas mudanças passam por um processo de política pública, uma coisa de negociação, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque o que mais tem é a sociedade fingir que está influenciando, o governo fingir que está fazendo, e, assim, não existe um desenvolvimento sem uma sociedade civil atuante, né? E a American for the Arts tem há 60 anos, né? Então, e uma atuação com profundidade mesmo, a gente tem que entrar no jogo, e eles têm que respeitar, e nós estamos fazendo nosso papel, fiscalizar é nosso papel, influenciar é nosso papel, não há nada de errado nisso,
Não sou dessas que acha que o governo né, eu sou contra o governo, não, né, eu quero que o governo vá bem, o governo são pessoas que estão eleitas por nós lá, né, mas a gente tem que ter posicionamento e tem que ficar fiscalizando, porque senão a gente está dando um cheque em branco, né. Então é isso, confiar na criatividade das estratégias, e o que a gente puder mapear antes, né, e se organizar, lá na frente ajuda a gente na execução, ajuda nosso tempo, dá mais resultado. Então é isso, e agradecer também demais aí pelo espaço, para mim dar aula, eu tenho que me, né, falar para falar da atletas, por exemplo, eu ficaria meia hora contando os detalhes, né, eu gosto disso, então, se eu me alonguei em algum ponto, e que é para nós uma honra estar fazendo trabalho aqui na área da cultura, com vocês.